Olá, tudo bem? Eu me chamo Pedro Ciliano e eu tô com essa ideia de criar um novo canal chamado Reforbate, que é a Fé Reformada Batista. E nesse vídeo eu quero explicar um pouco para você qual é a minha visão com esse canal e o que eu gostaria de alcançar, né? Peço desculpas porque às vezes eu vou ter que dar uma lidinha porque eu estou fazendo um roteiro, estou tentando fazer tudo bonitinho. Qual é o primeiro aspecto e o porquê ou como eu cheguei a isso, né? Como é que surgiu essa minha ideia? Bem, devido a alguns problemas, a gente teve que fazer uma curta viagem aqui em casa. Eu, minha esposa e minha sogra. E eu consegui ir numa igreja que a gente acompanha geralmente os cultos, que é a IPP, ou Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Lá a gente foi bem recebido, né, no culto de domingo, e a gente foi para um evento que teve com aquela Aline em Israel. Foi um evento muito legal, tinha muita gente de fora, muita gente de outras igrejas, e a gente acabou fazendo amizade, né? Porque muita gente não se conhecia, então as pessoas ficam meio recatadas, principalmente fora do estado do Rio. E aí a gente começou a conversar com algumas pessoas, né? Dentre elas eu conversei com um casal e minha esposa ficou conversando com a esposa do rapaz. E eu fiquei conversando com o rapaz e a gente, poxa, conversando assim, alto padrão, várias coisas, sabe? Patrística, paz da igreja, para onde a igreja atual está indo, a fé reformada em meio a igrejas pentecostais ou igrejas tradicionais que não seguem o mesmo ramo, né? Exemplo disso, você tem a Batista, que você tem poucos exemplos de fé reformada. E eu fiquei pensando naquilo ali, do tipo assim, o cristão médio comum ele não consegue entender um assunto desse. Eu mesmo não consigo entender por muitas vezes alguns termos, sabe? Que alguns termos, algumas ideias que são lançadas, né? Isso tudo vem do quê? Por quê, né? E aí eu me lembrei de um texto que está em 1 Coríntios 3:2, né? Mas eu queria utilizar ele, né? Desculpa, eu tô resfriado, então automaticamente às vezes eu vou dar uma fungadinha. Eu tenho rinite alérgica, então isso é um problema sério. 1 Coríntios 3:2. Paulo fala o seguinte para os cristãos de Corinto: leite vos deis a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Na questão, Paulo está falando do cristão carnal, né? Do cristão que ele não está comprometido, do cristão que ele não está levando a vida cristã a sério. Mas eu queria não retirar a ideia de Paulo, mas pensar que às vezes a gente só está acostumado ao básico porque a gente não quer se aprofundar. Isso também seria uma forma de ser carnal? É uma pergunta, né? É um questionamento que eu me fiz nesse momento, porque quando a gente estava conversando, eu fiquei assim, cara, quantas pessoas não sabem o que a gente está conversando e outras, se a gente pegar pessoas mais experientes, a gente não vai saber. E qual seria a nossa responsabilidade como cristão? Quando você lê aquele livro, Todos Somos Teólogos, se não me engano, você consegue analisar que a responsabilidade do cristão é conhecer, é buscar o conhecimento, né? Existem algumas linhas que vão falar que o conhecimento só está na Bíblia, mas eu acredito que o conhecimento é você saber, desde a época da Bíblia até os dias atuais, o que aconteceu com a história da igreja, né? Isso é patrística, isso é paz da igreja, isso é escolástica, isso é Idade Média, isso é o monergismo. Mas não tem como você saber isso do dia para noite. Eu concordo, certo? Nem eu sei tudo. E eu não sou ninguém, né? Talvez nem os tops dos tops aqui no Brasil saibam tudo. Porque é muita história e é muito grande. Enfim, o que eu analisei como professor de matemática, às vezes, eu, no caso, né, sou professor e eu fico assim, poxa, será que eu estou explicando do mais difícil para o mais fácil? E geralmente, quando eu estou dando aula de matemática, eu explico da soma em diante. Você trabalha do básico até o avançado. Ou seja, você não começa da parte lá de cima e quer passar para a pessoa. Mas com relação à igreja, às vezes a gente tem essa tendência, né? De, sei lá, talvez querer mostrar conhecimento. E aí, com isso eu me pensando, o que eu tenho feito para pregar? Beleza, passou esse culto, a gente foi para o outro. E nesse outro culto tinha aberto a livraria. Lá na livraria eu conseguia comprar minha Bíblia de Estudo de Genebra. Eu sempre quis comprar uma Bíblia de Estudo muito boa, né? Se não uma das melhores. E eu consegui comprar um livro do Augusto Nicodemos, né?
Isso aqui, Confissões de um Pregador. Eu uso várias coisas. Quem gosta de livro deve me odiar, porque eu uso várias coisas para marcar página. Mas dentro desse livro ele busca demonstrar através do conhecimento que ele tem, que é bem grande, né? Quais as características de um pregador, o que um pregador deveria ter, o que um pregador deveria fazer, né? Isso do ponto de vista dele e as histórias que ele viveu como pregador, né? Eu analisando e lendo esse livro, eu pensei o seguinte: quantas vezes eu deixo de pregar porque eu só quero falar do height para ao invés de falar o básico? Qual foi a última vez que eu consegui fazer uma pregação ou consegui conversar com alguém de forma efetiva a ponto da pessoa entender o que eu estava falando, né? Então eu me peguei pensando nisso. E de fato, pouquíssimas vezes eu tenho feito isso. Geralmente você tem falado textos ou temáticas, mas o que a palavra representa? Na verdade, o que falta na igreja é a palavra expositiva, que é o texto como ele tem que ser. Então, por isso que eu decidi criar um canal novo e eu decidi trabalhar a minha parte de pregação expositiva. Hoje, esse vídeo, no caso, não é de pregação expositiva. Esse vídeo é um motivo. A gente até vai conversar um pouco sobre o primeiro assunto e como é que eu vou chegar lá. Mas vamos por parte, que essa é só a introdução. Por que eu decidi fazer? Porque atualmente eu vejo que a igreja brasileira está num período muito turbulento. A igreja brasileira tem se tornado relevante devido a alguns fatores, devido a ser contra muitas coisas e sofrer algumas perseguições, fato. E desse momento em diante, a tendência é que as perseguições piorem se ela se posicionar. Só que isso é um aspecto entre vários. De outro ramo da igreja, você tem a igreja que está hiperpermissiva, que é a grande parte das igrejas. Não são poucas igrejas que são permissivas e que se amoldoam ao fato, né? Ora, se você for em 1 João 5,19, vamos abrir aqui, você vai entender que isso já era pré-moldado. O que tem ocorrido demais nas igrejas? É o fato da igreja se incorporar ao mundo. O mundanismo na igreja ou a aculturação, né? A aculturação acho que é uma palavra que soa melhor e que revela melhor o que tem acontecido. Mas vamos lá, 1 João 5,19. 5,19. Vou ler o 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasce de Deus guarda, e o maligno não te toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Ou seja, a igreja se moldar ao mundo é mesmo que a igreja ir contra ela mesma. Você vê umas situações em que a igreja protege teorias e ideologias que são totalmente contrárias àquilo que ela prega. Isso só para se manter no mainstream, só para se manter de forma acessível a todos, sendo que o evangelho ele sempre foi acessível, mas você precisa buscar. Então, você vê que falta na igreja, na verdade, é a ideia. O extrato, o suprassumo da igreja está se esvaindo, mas o suprassumo da igreja deveria ser Cristo. Então a gente tem esse problema. O suprassumo da igreja tem deixado de ser Cristo para ter sido às vezes obras, às vezes egos, às vezes a própria liturgia, às vezes o próprio dinheiro. Infelizmente as igrejas ela têm deixado a desejar, né? E quando você começa a ler, começa a procurar, começa a estudar as visões, né, você entende que dentro do cristianismo mesmo, você tem os puritanos, o maior desejo do cara depois do trabalho era ele chegar e ficar 2 horas, 3 horas orando em casa. Enquanto hoje em dia a gente não consegue ficar 10 minutos orando. A gente já se perde em nossos pensamentos e, sabe, e aquilo vai ruminando, e daqui a pouco você volta, perdão, Senhor, e você volta a falar. Então a gente necessariamente
percebe que o mundo trouxe não só uma evolução no raciocínio, mas trouxe consigo também muitos problemas. Dentre eles, a acomodação, né? O cristão do século XXI, ele é altamente acomodável. Você, para ficar de bem com a sociedade, você abre mão daquilo que você deveria ser. Você deveria ser uma pessoa íntegra. Só que atualmente, quando você fala para alguém que você é cristão, você não está passando nada, porque meio mundo é cristão. Então a ideia inicial do porquê fazer esse canal é a gente conseguir, voltando à ideia da fé reformada, ler de forma expositiva, ou seja, eu conseguir fazer pregações expositivas sobre exatamente o que está sendo escrito. Né? Como eu vou fazer isso? Ou como eu pensei em fazer isso? Né? Atualmente eu tenho 2 trabalhos, pode parecer muito, mas meus 2 trabalhos estão feitos em períodos separados, então eu consigo arrumar um tempo, eu consigo estudar. A ideia é que eu consiga preparar um estudo de forma, sabe, sequencial e de um livro da Bíblia, né? Ou seja, vamos pegar um livro da Bíblia e vamos ler do início até o fim, fazendo um estudo exegético de cada versículo. Né? Tem versículos por si só que eles são autoexplicativos, tem versículos que eles vão estar juntos um com o outro, até porque a montagem dos versículos eles foram feitos para catalogar facilitando. Né? Não foi uma mexida na Bíblia, nada disso. Foi uma catalogação de forma mais fácil para você acessar. Então, tem vezes que a gente vai conseguir ler muito mais, tem vezes que a gente vai conseguir ler muito menos. Mas a ideia é que a gente faça uma pregação expositiva em cima dos pontos, dos aspectos. Né? Tem 4 aspectos que a gente sempre tem que dar uma analisada: cultural, geográfico, histórico e linguístico. Ou seja, a gente sempre vai estar se atentando à cultura, à história, à língua e o local. Né? Semanalmente a gente vai tentar pregar de forma expositiva, com vocês acompanhando, e eu tentar melhorar essa parte minha. Por eu ser professor, eu tenho uma grande dificuldade: ser enxuto. Eu tenho uma outra grande dificuldade para uma pregação. A pregação ela é mais formal, ela é um momento em que você se dirige de forma mais peculiar para a pessoa. Eu tenho uma forma muito difícil de trabalhar no formal, porque eu trabalho diretamente com um adolescente. Então, e sempre trabalhei com adolescente. Né? Como eu te falei, sempre gostei de trabalhar na igreja, sempre trabalhei na igreja. Meu sonho era trabalhar na igreja e não sei o que Deus tem para mim, estamos orando, mas sempre trabalhamos na igreja, eu e minha esposa. E sempre com um jovem adolescente. Então, a linguagem formal e você conseguir passar isso para as pessoas de uma forma mais pausada, calma, é uma das dificuldades que eu vou ter. Mas eu estou aqui exatamente para superar essas dificuldades. Né? Quando será feito? A gente vai estar tentando postar um vídeo semanal, pelo menos, de pregação expositiva. Tá? Lógico, a gente vai estar tentando colocar um som legal, vai estar tentando trabalhar. Conforme vai passando o tempo, a gente vai tentando acomodar isso de uma forma mais positiva. Tá? Uma forma que as pessoas consigam assistir com um certo prazer, uma certa vontade. E antes de qualquer coisa, eu queria falar para vocês que a gente vai estar tentando trabalhar com o livro de Gênesis primeiro, que é o primeiro livro da Bíblia, né? E queria passar alguns aspectos que eu estive cotando, né? Então, vamos começar pelo livro de Gênesis. Há um tempo atrás, eu comecei a realizar um seminário desses online, sabe? Esses seminários que você consegue fazer por EAD, que tem o Moodle, que você consegue fazer as provas por lá e tudo mais. O seminário era do pastor Raul Bolota, da Nascidos de Novo. O seminário é legal. Eu não consegui me acomodar ao seminário por conta dos trabalhos. Né? Existia um trabalho que eu tinha que fazer um resumo específico de cada livro do Antigo Testamento e cada livro do Novo Testamento. Né? Isso para a parte do Antigo e do Novo Testamento.
Eu, particularmente, achei o trabalho muito extenso, porque eu não sou o tipo de pessoa que consegue fazer um negocinho assim e mandar. Até porque eu acho que se eu fizer um negocinho assim pequeno e mandar, simplesmente o que vai acontecer é me mandarem de novo. Se vazar, é o sanção calatinho por algum N motivo lá, tá? E como é que eu fiz? Eu fiz um estudo exegético do livro de Gênesis. Só que esse estudo exegético, eu queria modificar ele. Eu queria colocar ele numa forma de pregação. Isso é, contendo integração, contendo introdução, contendo pontos, contendo aspectos e, por fim, uma conclusão e aplicabilidade na nossa vida, né? Dessa forma, eu queria utilizar um outro modelo também, quando eu vou realizar minhas pregações e vou realizar minha exposição da palavra, que é o modelo do 5W2H, que a gente aprende na administração. Qualquer curso básico, ou até mesmo qualquer curso de ensino médio, ele vai te ensinar o 5W2H. Né? O que é o 5W2H? São as perguntas que você faz. Só que a gente vai aplicar o 5W2H aos 4 aspectos. Então, automaticamente, ao invés de usar o 5W2H, né, que tem perguntas como o quanto isso vai custar, em quantos períodos eu vou ter esse dinheiro de volta, a gente vai usar ele dessa forma. Exemplo, o livro de Gênesis. Quem escreveu? Por que escreveu? Qual contexto demonstra? Que período foi escrito? Qual é o contexto linguístico do livro de Gênesis? E dessa forma, vamos estar trazendo a ideia para poder apresentar os temas, né? Durante todo o tempo, eu pensei que para a gente ter uma forma de pregação expositiva limpa, clara, sabe? A minha dificuldade poderia ser um empecilho, né? E a falta de conhecimento também seria um empecilho. Então, eu estou tentando pegar e trabalhar essas partes. Logicamente, não sou o cara que mais tem conhecimento, nem o cara que tem mais acesso a conhecimento na face da Terra. Então, tenha misericórdia e me perdoe se errar alguma coisa ou se eu não conseguir complementar tudo. Até porque eu acho muito impossível que alguém consiga complementar tudo em algum texto, né? Porque apesar da aplicabilidade ser vasta, a interpretação do texto ela é única. Pedro retrata isso. Você não pode ter uma outra interpretação. Não existe outra interpretação dos textos, apenas uma, a sã doutrina. E dessa forma, você, através dessa doutrina, você tem a aplicabilidade, entende? Quando você quer se parametrizar para melhorar a sua vida em busca de santidade. Então vamos começar. Quem escreveu o livro de Gênesis? O livro de Gênesis, na verdade, ele faz parte do primeiro volume de 5 grandes volumes, né? Tem até quem categorize como 6 volumes, né? Incluindo Josué, que é o Pentateuco. Ele está resmungando bastante lá embaixo. O nome Gênesis, na verdade, vem do grego. Por que Gênesis está em grego? Por causa da Septuaginta. A Septuaginta, na verdade, foi a tradução voltada para o grego do Antigo Testamento, né? A Torá você tem ela em hebraico e a Septuaginta ela em grego. É o mesmo texto, foram rebatidos um pelo outro e tem a mesma ideia, né? No Antigo Testamento hebraico, né, que é a Torá, não apenas a Torá é o livro da lei, são os 5 livros no caso, né? Mas no Antigo Testamento hebraico você tem, ou Bíblia hebraica, você tem o Gênesis como o nome Bereshit, que quer dizer no princípio. Os 5 primeiros livros eles vão ter essa ideia de repetir a primeira frase do próprio livro, trazendo a alusão a que no princípio criou Deus, né? Os livros do Pentateuco são atribuídos a Moisés. E aí a gente tem o primeiro tchan, que é a primeira conversa que a gente pode ter um pouco mais aprofundada. Você tem 2 textos muito complexos. Êxodo 6:3, que a gente vai ler, e você tem a morte de Moisés no final de Êxodo. Através
da morte de Moisés ser descrita, muitas pessoas acreditam que Moisés não escreveu os 5 livros, porque ele teria morrido, certo? E através disso você começou a se problematizar, né, acerca desse caso, do fato, e por conta dessa problematização surgiram algumas hipóteses, né? Antes de tudo, deixa eu ler o texto de Êxodo 6:3, que a gente vai falar um pouco mais à frente, para vocês já estarem inteirados no que eu estou falando, né? E entenderem quando eu falar acerca de algum problema. Não se preocupem, o Sansão não está sendo maltratado. Ele só está lá embaixo mesmo perturbando. Êxodo 6:3. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, Elohim, mas pelo meu nome. O Senhor, ou seja, Yahvé, não foi conhecido. Ou seja, Deus falando que apareceu como Todo-Poderoso, mas como o Senhor não foi conhecido. O que isso revelaria, né? Quando você tem alguns versículos que falam tratando exatamente de Deus dessa forma, né? As hipóteses levantadas, isso é só um texto, tá? Você tem alguns outros. E pessoas sérias, até comprometidas, que trabalham com isso. Poxa, ele tá chato. Mas eu vou deixar. Pode deixar ele, Tamir. Deixa ele latir, deixa. Ele é manhoso. Ele tá com a cama dele, tá com água, tá com tudo certinho. É porque ele deve estar deitado latindo porque não quer ficar na posição. Tá com 15 anos também, tem que ter paciência. Voltando. As hipóteses, né, que são criadas acerca disso por conta desses textos são as seguintes. Você tem a hipótese documental, que é a crítica documental, e você tem você tem a hipótese documental e a hipótese clássica. A análise crítica e a análise clássica. O que a análise crítica fala, né, que é a hipótese documental? Isso foi um método desenvolvido por Julius Wellhausen, no século XIX, na verdade, tá? 1800 e alguma coisa. Ele fala que o Pentateuco não teria sido escrito diretamente por Moisés, e sim atribuído a Moisés devido à sua autoridade naquela época, tá? E na verdade, o livro seria um entrelaçamento de fontes que percorrem da descrição dos acontecimentos, e que na verdade Moisés teria morrido bem antes desse livro ter sido escrito. Bem depois, do livro ter sido realmente escrito. Então seria impossível para Moisés ter escrito o livro, porque as fontes, elas na verdade contam a história de Moisés para casar naquela época, entende? Não é como se fosse montado, não. As fontes, o que aconteceu e da onde se tira a ideia? Israel passou por vários cativeiros. Num dos cativeiros, você tem a reconstrução dos muros, que é com Neemias e Esdras. Esdras teria pegado todas essas fontes, colado elas, juntado para poder passar. Eles acreditam nisso, tá? Isso com a inspiração do Espírito. E aí ele teria construído o Pentateuco da forma como conhecemos, tá? Vale lembrar que o Pentateuco é um livro histórico, tá? Até para ateus. Ele é um livro histórico, então você consegue analisar os fatos históricos. Você consegue analisar fatos históricos da linha de Moisés ter aprendido as coisas no Egito. Exemplo disso são as referências do Código de Hammurabi sobre os 10 Mandamentos. Mas isso a gente não está fazendo aquela análise ateia, não, tá? A gente está falando que existem fundamentos históricos para que a história contida seja acreditada da forma que está escrita. Ou seja, ninguém pegou, inventou e fez cair na história. Porque esse livro roda há milhares de anos, o Pentateuco, no caso. Então, qual é a dúvida acerca disso, né? A análise clássica, por outro lado, é a análise que fala que Moisés realmente fazia escritos, né? Ele pegava e tinha tipo um diário, o que eu não acho difícil de acontecer. Ele fazia tipo um diário, e esse diário foi passado de geração em geração em geração,
E após o cativeiro, ele foi colocado junto com o livro dos Salmos e dos Profetas. Ok, beleza. Essas são as duas análises. A análise de crítica, por sua vez, ela teve uma resposta abrupta, né, no século XIX para o XX, que é o século das descobertas. No século XX, aprofundou-se a ideia. Então você teve uma crítica muito grande, que é chamado de hipótese crítica, né, que falava que o Gênesis, na verdade, ele não existiu. O Gênesis, na verdade, ele foi apenas um mito. E aí as pessoas passaram para as outras de forma oral, porque era assim que acontecia, e as pessoas foram escrevendo esses mitos depois de muito tempo. E a Bíblia ela deveria ser vista, na verdade, como um livro histórico, mas que a ideia não era ser histórica. A ideia é que ele passasse lições, né? Esse método não deu certo porque, fundamentalmente, ele se baseava em 3 pilares. Quais são os 3 pilares? O único pilar dele, que é o aceitável, a gente vai falar daqui a pouco. Você tem a hipótese fragmentar, que é o seguinte: o relato oral ele foi passado e as pessoas escreviam esse relato oral. E aí o que acontece? Esse relato oral ele foi juntado em várias regiões. E essas regiões elas jogaram para frente e Esdras simplesmente recopiou isso, sabe? Como a hipótese documental ou análise crítica se apresenta? Para você entender de onde vem a ideia do fragmento. Quando a Bíblia aparece o nome Iavé, se fala que é a fonte javeística. Ou seja, a maioria dos textos em que aparecem Iavé seria uma fonte javeística, seria um povo que chama Deus de Iavé. Quando aparece Elohim, seria elohimística, são um povo que chama Deus de Elohim. A fonte documental de Deuteronômios, ela estaria praticamente totalmente descrita em Deuteronômios, que seria uma segunda escrita do livro de Êxodo, e a fonte escrita pelos profetas, que seria o livro de Números, ou as leis propriamente ditas. Então, seriam 4 fontes, sendo que nessa ideia das fontes, a fonte fragmentar ainda pega algumas ideias da fonte javeística e elonística e subsepara. Pega algumas ideias da fonte P, que é chamada de fonte dos sacerdotes, e ainda quebra ela mais um pouco, né? Essa ideia da hipótese fragmentar é como se você pegasse vários textos e colasse todos juntos. Na forma como você cola esses textos juntos é que a Bíblia seria escrita. Parece a hipótese mais difícil de acontecer, mas pessoas sérias realmente acreditam nisso, né? Vamos para a segunda hipótese, a hipótese documentária. Ou seja, Moisés sabia ler e escrever, então, de fato, ele teria escrito alguns documentos. Perdão. Só que o que acontece? Esses documentos, eles seriam apenas curtos. Então, eles pegavam documentos, não só de Moisés, mas da época também, e juntariam esses documentos. Ou seja, esses documentos seriam um tratado histórico, não seria só a história de Moisés. Seria um tratadinho histórico. Você pegaria vários documentos separados. Vê bem, fragmentos literalmente são fragmentos. É como se frases fossem recortadas e coladas, sobrepostas. Tá? Documentos é como se você pegasse uma história e essa história completa foi contada aqui, aí eu vou colar com outra história do mesmo período, com outra história do mesmo período, e aí eu vou montar a Bíblia dessa forma. Então, primeiramente, a análise fragmentar, que são pedaços, textos e trechos. Segundamente, a análise documental, que são documentos, então são partes, né? São histórias com início e fim, conclusões. E aí elas são montadas, né? E por último, a hipótese complementar, que parece ser a melhor hipótese dessas 3. A hipótese complementar ela fala o seguinte: Moisés realmente escreveu, e Moisés escreveu muita coisa. Só que quando o povo volta com Neemias e Esdras precisa colocar assuntos ali para poder as pessoas se relocalizarem, porque essas pessoas já não conheciam mais a terra da forma como a terra era na época dos pais e dos avós, sabe?
Então, dessa forma, Tamir, não precisa descer não. Precisa descer não. Se você quiser, pode deixar ele chorando aí, porque ele não aprende. Ele não aprende. Vamos lá. Hipótese complementar. Essa hipótese complementar, ela acredita em que o texto realmente era do Moisés, e Esdras foi e recategorizou e complementou para que as pessoas conseguissem compreender o que elas estavam lendo. Das hipóteses, parece a menos absurda, né? Porque você teria um texto pronto e você só colocaria comentários, como se fossem comentários. Eu particularmente, e por isso que eu falei do texto de 6.3, porque quando a gente pega Êxodo 6.3, a gente lê exatamente isso. Ó. Aparecia Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, Yahvé. Mas, pelo meu nome Elohim, nunca fui conhecido. Ele usa os dois e fala que nunca foi chamado desse, mas foi chamado desse para eles. Eu, Pedro, estudando um pouco, eu concordo com alguns teólogos, que é o seguinte, Moisés realmente escreveu, Moisés, a escrita, a gente tem que entender que ninguém vai escrever sobre a morte dele, mas a escrita, quando é dada a alguém, é que você escreveu grande parte, ou você tinha um escrivão próprio que escrevia essas partes. No caso de Moisés, Moisés escreveu grande parte, ele fazia relatórios, não é impossível de se entender isso, porque Moisés era um príncipe praticamente no Egito Antigo, certo? Então ele tinha um certo conhecimento de leis, ele tinha um conhecimento de escrita, esse conhecimento de escrita pode ter sido passado, até porque a tradução oral, né, ela era passada para a família. Só que os profetas deveriam ler a lei todo ano, em ocasiões especiais. E faz lembrar que são 3 ocasiões especiais que existem. Para o cristão, 4, porque tem o Natal. Mas são 3 ocasiões especiais em que o o sacerdote deveria ler a lei. Certo? Então essas leis elas deveriam estar escritas desde essas épocas. Entende? Não tem como ser fragmentos e não tem como você ter documentos apenas, porque essas leis precisariam estar escritas há muito tempo antes do próprio cativeiro, tanto babilônico como assírio. Então, para mim, essas duas hipóteses elas já morrem aí. Um outro teólogo chamado Josh McDowell, ele fala o seguinte, que para você escrever um livro de tão grande sucesso como o Pentateuco, ou se não como a Eneida de Homero, seria muito difícil, né, eu vou parafrasear ele, tá? Seria muito difícil que você conseguisse escrever esse livro com retalhos de outros livros. Você juntou retalhos e você tem um livro de tão grande abrangência, que conte uma história tão forte e que tenha tantos núcleos centralizados na mesma história, porque a história central é como Deus é forte e tira o povo de Israel do Egito, e esse livro seja um sucesso, onde as pessoas consigam entender. Isso não consegue ser feito você retirando fontes, né? Você aglomerando. Você imagina, vários autores e o redator do livro vai ter que juntar tudo aquilo ali. Não existia um redator com tanta genialidade. Eu acho que nem hoje em dia você conseguiria ter um redator tão bom assim para pegar um livro de alto sucesso e conseguir fazer. Eu acho que vamos supor, um Tolkien da vida, um livro altamente vendido também, um Código da Vinci, um Harry Potter. Você tem uma autora, você não tem vários autores que englobam, sabe? Então você não conseguiria, de acordo com o Josh McDowell, e eu concordo com ele, pegar vários fragmentos, juntá-los e dessa forma ocasionar um livro de tão grande comoção, sabe? Isso tudo por conta do nome. Eu prefiro crer que Yahvé e Elohim eram duas formas de ver um Deus. Um Deus todo-poderoso e um Senhor. O Senhor, na verdade, ele é em contrapartida aos outros deuses. Porque o único Deus verdadeiro é Yahvé. E aí Yahvé, em contrapartida com os outros deuses, ele é o Senhor, porque ele é o Senhor dos senhores. Então são duas formas, né, de você utilizar. Eu acredito que literalmente ele utiliza argumentos literários para escrever, ou às vezes Yahvé, ou às vezes Elohim. Né? Por que o livro de Gênesis foi escrito? O livro de Gênesis ele tem por si só a finalidade de revelar como se deu a criação do mundo, a entrada da morte
é ensinar a justiça de Deus e a purificação de Deus e como o povo hebreu foi escolhido. Tá? Então é o início da história do povo hebreu. Esse povo hebreu, ele tinha motivos para se animar porque Deus ia retirá-los dos problemas como retirou do Egito, se eles crescem. Esse povo hebreu também ele teria que ser separado, santo, puro. E a história de Gênesis, ela conta exatamente isso. Os milagres no deserto, eles demonstram que Deus separou aquele povo como propriedade sua para demonstrar às nações. Né? Atualmente, depois do Novo Testamento, a gente entende que o povo hebreu ele serve como um espelho para o cristão. Mas o povo hebreu, literalmente, é o povo escolhido para o Messias nascer, né? Para a contagem da história. Né? Como chegou a história até os dias atuais, se não pelo povo hebreu. Qual o contexto que ele demonstra? Gênesis, ele vai demonstrar o berço da civilização, o marco zero, o ano em que começou a se contar. Ele conta a criação do homem, a criação das primeiras civilizações, a criação dos animais, a criação do universo. A gente vai até conversar um pouco disso nos próximos episódios. E por conta disso, a gente tem várias comprovações teológicas, arqueológicas, que corroboram para que o livro seja utilizado sim como um livro histórico. Entende? É um livro de fé, mas também ele é utilizado como um livro histórico, comprovando que aquele fato realmente existiu. Isso você pode ver até pirâmides, a Babilônia, como eu falei anteriormente, o Código de Hammurabi. Então, todas essas questões, elas estão envoltas no livro de Gênesis, em que você vai poder... O Código de Hammurabi, na verdade, é um código que é o código da primeira lei, né? Da lei do tempo médio. Ele não está lá, mas referências históricas cruzadas, você vê interferências. O dilúvio, a ascensão do Egito como o grande berço da civilização, você vê tudo isso no livro de Gênesis. Tudo isso no livro de Gênesis. Então o livro de Gênesis ele é um livro altamente importante para você começar a entender os porquês ou os motivos. Né? Em que período ele foi escrito? Acredita-se que ele foi escrito por volta de 1400 a.C. e que o livro retrata a Moisés, ou seja, ele foi escrito nessa época, mas ele não aconteceu nessa época. Né? Então ele foi escrito nessa época, mas ele é revelado a Moisés através do Santo Espírito as coisas que aconteceram para trás. Né? E quando Moisés coloca essa história, ela cruza realmente os fatos e aí essa história se torna real. Ela já era real, ela se torna verídica, né? Fatística. Então como é que acontece a escritura do livro? Moisés tem revelação do Santo Espírito das coisas que aconteceram anteriormente. Moisés escreve essas coisas e passa para o povo. Essas coisas atualmente são comprovadas. Na verdade são comprovadas há muito tempo. Né? O próprio dilúvio ele é comprovado, né? Que houve uma cheia naquela região. É um livro altamente importante. É um livro que você pode ler de uma forma histórica, mas a gente vai estar trabalhando da forma expositiva, então a gente vai estar trabalhando na visão reformada cristã, e é um livro de autoaprendizado, né? Que você entende como entrou o pecado, como você pode superar o pecado na condição de crer em Cristo e querer viver uma vida santa, as oportunidades que o pecado se mostra, a redenção através de Cristo, a proteção de Deus ao seu povo. Você pode ver tantas coisas no livro de Gênesis, até mesmo a Trindade. Né? Nos primeiros capítulos você já consegue ver isso. Então isso tudo corrobora para que Gênesis seja um ótimo livro para a gente começar. Também um dos difíceis livros. Tá? Primeiro porque ele vai ser utilizado o hebraico. Segundo porque são várias fontes que eu tenho que pegar. Mas fico muito feliz em começar isso. E agradeço a quem puder assistir e puder ajudar. Tá bom? É isso aí, tamo aí. Toda semana, episódio novo. Obrigado.